Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar três coisas que eu detesto aqui no Canadá. Isso mesmo, que eu detesto aqui no Canadá. São assuntos delicados, mas você que está aqui no Canadá ou você que pretende vir para o Canadá precisa saber. Mas antes de eu continuar esse vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, assista esse vídeo até o final e depois, compartilhe para geral, para geral. Primeiro eu quero dizer que eu amo demais o Canadá, tá? Eu sou suspeito para falar do Canadá. Sou suspeito porque eu amo esse país aqui de paixão. Sou verdadeiramente apaixonado pelo Canadá e Brasil. Canadá e Brasil são são as minhas paixões. Mas, como eu disse, o Canadá para mim esse país aqui é fantástico, fantástico mesmo. É um dos melhores, é o melhor país do mundo. É o melhor país do mundo, o Canadá, no meu ponto de vista. Mas existem coisas aqui que você precisa saber, e são essas três coisas que você, quando vir para cá, ou tem intenção de vir para cá, tem que estar ciente, tem que estar preparado para isso que eu vou falar agora. E como eu disse, isso você não vai ouvir em lugar nenhum, lugar nenhum. Aqui, o nosso assunto é sobre manutenção. Eu destaco manutenção, mas hoje, excepcional hoje, eu não vou falar sobre manutenção. Eu vou falar essas três coisas, porque são coisas que as pessoas me perguntam muito lá no Instagram. Se você não conhece meu canal no Instagram, vai lá no Instagram, é só digitar lá @pccarpegiani e começa a seguir lá, que lá tem conteúdo todos os dias no Instagram. A primeira coisa que eu detesto aqui no Canadá é a maconha. Isso mesmo, a maconha. Aqui no Canadá, para quem não sabe, a maconha é liberada. A maconha é liberada no Canadá. Se você quiser, aqui tem lojas do governo que faz a venda da maconha. Como funciona? Você vai lá nessa loja, a pessoa que consome, é lógico. A pessoa que consome, eu não sou consumidor, mas quem consome aí, quem consome, né? Você vai na loja do governo, você faz o seu cadastro, o registro, você não pode, a única coisa que você não pode ter, as duas coisas que você não pode ter problema psicológico e você não pode ter problema com a justiça. Se você não tiver isso, você vai na loja do governo e você compra sua maconha lá tranquilo. Você compra, toda a cidade aqui no Canadá tem a loja da maconha, que você pode ir lá e comprar. E mesmo assim, você pode consumir a sua maconha em casa, você não pode consumir em parques, mas em casa você pode consumir, e aqui no Canadá também, em algumas províncias, eu não lembro se no Quebec tem, porque o governo do Quebec queria acabar com essa lei aqui no Quebec. Você pode ter em casa até três mudas de maconha, você pode ter na sua casa. Isso mesmo, você pode ter 3 mudas de pé de maconha na sua casa aqui no Canadá. Isso é a lei. Essa é a primeira coisa que eu detesto aqui no Canadá, tá? A segunda coisa que eu não gosto aqui no Canadá de jeito nenhum, que eu não gosto, tá? O sistema de saúde. Isso mesmo. Muita gente fala assim, o Canadá é um país de primeiro mundo. Realmente é um país de primeiro mundo. Tem muita coisa boa, eu amo. Como disse, amo isso daqui. Em relação à maconha, tá? Só voltando em relação à maconha aqui. Da maconha aqui ser liberada aqui no Canadá, o índice de violência aqui é muito, mas muito, mas muito baixo que no Brasil. Não tem nem comparação. Nem vou entrar nesse detalhe que não faz nem comparação, tá? Mas como eu disse, a segunda coisa que eu não gosto, que eu detesto aqui no Canadá, é o sistema de saúde. O sistema de saúde aqui no Canadá, no meu ponto de vista, é péssimo, é horrível, tá? Muita gente fala assim, reclama do SUS. Se você reclama do SUS, meu amigo, quando chegar no Canadá, você vai sentir falta do SUS. Exatamente, você vai sentir falta no SUS. Porque aqui no Canadá, eles trabalham com médico de família. E se você não tiver um médico de família, você está lascado. Isso mesmo, você tá lascado, lascado mesmo, tá? Mesmo com médico de família, já não funciona direito. Se você tiver um problema, como funciona o médico de família? Se você tiver um problema no joelho, que é um problema de um ortopedista, você não pode ir direto no ortopedista, você tem que ir no médico de família. O médico de família depois vai enviar você para fazer o exame. O médico de família mesmo, às vezes, ele nem é ortopedista, ele vai analisar o exame, vai falar se tá bom ou não. E se você quiser se quiser realmente resolver o problema, você tem que insistir
Ah, não, fala, eu tô com muita dor, e depois de muito insistir, eles vão te enviar para um ortopedista. Mas você não pode ir direto no ortopedista de jeito nenhum, não só ortopedista, qualquer médico. Você não pode ir, se você tiver um problema neurológico, você não pode ir no neurologista, você não pode, você tem que ir no médico de família, o médico de família vai encaminhar você para fazer exame, o médico de família vai analisar e, tá bom, não tá, sendo que ele nem é especialista, muitas vezes ele nem é especialista dessa área. Então, você tem que insistir, insistir muito para ele te encaminhar para o especialista. Então, é assim que funciona. Outra coisa, no Brasil, você faz exame no Brasil, você fica lá com seu raio-x, você faz exame de sangue, você pega os seus dados, você vê lá como que está todo o seu, como diz, o seu sistema sanguíneo, você consegue identificar tudo aqui, você nem vê os exames, você não vê o exame, você vai no médico de família, o médico de família vai te enviar para você fazer os exames, ou a clínica vai enviar direto o médico de família, você nem vê, você não tem nem como saber, mesmo que a gente não seja especialista, você consegue avaliar um exame, por exemplo, de sangue, você consegue lá, a taxa é entre 10 e 30, tá bom, passou disso, tá com problema, você consegue avaliar, mesmo sem ser especialista, aqui você não consegue ver isso, então uma coisa que eu detesto aqui no Canadá, tá? Mas lembrando, os hospitais aqui são coisa de primeiro mundo, tá? Se você for no hospital aqui, você vai ser bem atendido, tem tudo, tá? Mas tem outro problema. Muitas vezes você vai no hospital aqui, você vai ter que esperar umas 8, 9 ou até 10 horas para ser atendido, tá? Minha filha mesmo, esse dia aí teve no hospital lá, ela ficou 10 horas no hospital para ser atendido. Demora demais, 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 mesmo sendo no hospital. Mas se você chegar lá no caso gravíssimo, gravíssimo, eles vão te atender rápido. Agora, se não for, você vai passar seu dia lá no hospital para ser atendido. Imagina você passar 8, 10 horas no hospital para ser atendido. Então, coisa que no Brasil você chega, mesmo sendo no SUS, dependendo da situação, você chega, você já é atendido, você consegue. Vamos tirar a saúde privada do Brasil, vamos falar só da pública. Muitas vezes você consegue ir direto no ortopedista, você consegue marcar no ortopedista, no neurologista, no cardiologista. Aqui não existe isso, tá? Essa é a segunda coisa que eu detesto aqui no Canadá. E a terceira coisa que eu detesto aqui no Canadá é a aposentadoria, tá? Você que está vindo no Canadá, venha com isso preparado, porque a aposentadoria aqui no Canadá não é boa. Principalmente para gente que já chega depois dos 30. Depois dos 30, por exemplo, eu cheguei aqui com 38 anos. A maioria das pessoas que chegam aqui no Canadá, ela chega depois dos 30, entre 30 e 40 anos. Então, para você conseguir uma aposentadoria aqui, esquece. Se você chegou depois dos 30 anos, depois dos 35, depois dos 35, até depois dos 30, depois dos 35, você conseguiu uma boa aposentadoria aqui. Não existe isso. Você não consegue uma aposentadoria. Muitas vezes você chega aqui com 35, 38 anos. Quando você se aposentar, você vai ter aí uma aposentadoria, você e sua esposa aí de 2.000, 2.500 dólares. E 2.500 dólares hoje no Canadá não dá para você viver. Então, para você viver aqui no Canadá, depois da sua aposentadoria, você tem que planificar, você tem que planejar. Você tem que planejar a sua aposentadoria, você tem que guardar dinheiro, você tem que fazer seu investimento, você tem que fazer isso, fazer aquilo, para você viver depois da aposentadoria. Ou se não, você junta dinheiro e volta para o Brasil. Essas são as opções que nós temos. Ou a gente investe, vai guardando dinheiro para viver depois da aposentadoria, quando se aposentar, ou pega tudo, junta o dinheiro que você já tem aqui, que você guardou aqui, vende o que você conquistou aqui e volta para o Brasil. Assim você vai viver no Brasil, você vai viver bem até o fim da sua vida. Porque se você não se você não planejar, porque tá vindo a palavra em francês aqui na minha cabeça, se você não planejar bem a sua aposentadoria aqui no Canadá, você tá lascado, você tá, desculpa a expressão, ferrado, porque a aposentadoria aqui não é boa, não é boa, entendeu? Tem que planejar bem, mas muito bem mesmo. Isso é uma coisa que eu detesto aqui no Canadá. A aposentadoria não é boa. Então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, compartilha aí para geral e até o próximo vídeo. Fui!